É a diferença entre mercenário e legionário. Porque tem muita gente que confunde o legionário com o mercenário. O legionário, não necessariamente ele é mercenário, ele não é um mercenário. Né? Por que ele não é um mercenário? Porque a legião estrangeira, ela faz parte do exército francês. Então é um exército dentro de um exército, que segue o regulamento francês, que segue normas francesas, que segue protocolos e padrões franceses e está abaixo de uma constituição francesa. Então, por mais que você seja legionário, por mais que você seja estrangeiro, você assinou um contrato com a França, então você responde pela lei, pela corte marcial francesa e pela Constituição francesa. Então isso já descaracteriza completamente o estereótipo, o padrão ou o perfil de um mercenário. Então ser legionário, não necessariamente você é um mercenário. Você pode ser um legionário e depois se tornar um mercenário? Pode, mas você quando vai para a legião estrangeira, você não é um mercenário, você é um legionário. E isso gera muita dúvida nos colega do digital, que muito, pô, o cara é mercenário, mata por dinheiro, luta por dinheiro. Não é. E agora eu vou pegar a característica, eu detalhei aqui a característica do legionário, e agora eu vou detalhar a característica de um mercenário. O mercenário, que são as companhias privadas militares, eles não integram uma instituição militar oficial, não integram, eles não estão sobre a lei de nenhuma constituição de nenhum país, eles são contratados de forma isolada por contratos confidenciais para atuar em territórios de conflitos de guerra pago pelo governo interessado à época. Ou seja, a própria Convenção de Genebra, ela não reconhece o mercenário como um prisioneiro de guerra. Ou seja, o legionário, ele foi para a missão, matou, ou foi capturado, ele é considerado como prisioneiro de guerra pela Convenção de Genebra. O mercenário, ele não está coberto, ele não está abrigado pela Convenção de Genebra. Ela não reconhece a atividade de mercenário como uma atividade que dá o padrão ali, os protocolos de proteção de prisioneiro de guerra. E aí, mercenário, pô, a gente escuta muito falar do Grupo Wagner, né? Uhum. Agora, recente, principalmente com essa questão na Rússia lá, teve aquela questão do Prigozhin e tal. Mas tem vários outros grupos, várias outras empresas, né? Então, queria que você falasse isso, tudo que você tem de conhecimento para passar, a primeira empresa, onde eles estão atuando, quanto tempo que já existe, e falar da característica desses soldados aí, tu conheceu alguns, né? Sim, sim. Como eu, puxando um gancho, né? Como eu já dissertei um pouco sobre a diferença de um legionário ele não ser mercenário. E agora eu vou tentar trazer uma explicação superficial, também não sou especialista, mas vou compartilhar o meu conhecimento em relação aos mercenários. Da onde começou a essência dos mercenários, assim, a mais famosa, né? É a Blackwater, que foi... Ela foi fundada por acho que é Henry Prince. Eric Prince. Se puder jogar aqui na tela só para materializar o que eu estou falando. Ele é um ex-Navy SEALs, que formou essa empresa de mercenários, eles chamam de contractor nos Estados Unidos, eles não usam a nomenclatura mercenário, eles usam contractor, e que fechou contratos bilionários com outros países. Por exemplo, no Iraque, eles desenvolveram um trabalho forte no Iraque, foi onde trouxe visibilidade para eles, e eles foram se expandindo, porque quando você tem uma força militar, você tem que seguir regras. Esse aí, o Blackwater, esse aí foi o fundador. Aí tem uma outra foto deles no Iraque também, não sei se o colega tá aí, só para passar rapidinho, para eu poder... materializar aqui o que eu estou falando. Aí, o que eles fazem, Glauber? Eles assinam contratos milionários e eles vão fazendo a proteção, eles são contratados por governos de outros países, por exemplo, Iraque, África. E então eles foram os pioneiros, a Blackwater foram os pioneiros. Só que eles tiveram um problema no Iraque que eles perderam um pouco a mão. Por que eles perderam a mão? Uma coisa é você estar num pelotão da legião estrangeira fazendo uma incursão no Afeganistão. Você tem protocolos e limites que você pode seguir. A Blackwater, uma empresa de mercenários, que são os militares privados, eles não têm esse bloqueio, eles não têm essa barreira, eles não seguem uma lei, eles não seguem um organograma, eles não seguem uma hierarquia militar, governamental. Eles são uma companhia de segurança privada, independente, atuando num país em conflito. E nisso eles foram ganhando vários contratos, foram ajudando vários presidentes. Por exemplo, na África hoje, se você pegar a ascensão do Grupo Wagner, por que o Grupo Wagner ele foi contratado e se expandiu tanto na África? Porque presidentes africanos de determinado país, por exemplo, Moçambique, teve um conflito interno civil e ele contratou o Grupo Wagner para fazer a proteção dele. Agora mudou, parece que eles estão com uma empresa sul-africana e tiraram os russos, tiraram o Grupo Wagner. Mas são vários países africanos que contratam mercenários estrangeiros de outros países. Por quê? Porque eles ficam sobre
sobre um contrato de prestação de serviço militar, mas eles não respondem pela Constituição Criminal do país. Eles são eximidos disso. Tanto é que a Convenção de Genebra ela não reconhece um prisioneiro mercenário. Um mercenário, ele não é reconhecido pela Convenção de Genebra como um prisioneiro de guerra. Então eles são meio que independentes, atuando da forma que eles conseguem, como eles podem, entendeu? E é uma forma da Rússia, né? No caso do Grupo Wagner, atuar em outro país, né? Sem dizer que está o exército russo lá. Sim. Da mesma forma, era uma forma dos Estados Unidos fazer determinadas ações. Sim. Iraque, por exemplo. No Iraque, né? Usando essa empresa que você citou, sem ser o exército oficial americano, que dá outras questões, são outras regras, outras legislações. Que não traz a responsabilidade da Constituição do país. Não responde corte marcial, não responde crime militar. Eles são independentes. Eles vão lá, matam quem eles têm que matar e saem, entendeu? Como deu muita merda no Iraque com a Blackwater, eles deram uma recuada. Ainda existem as maiores companhias de contractor, as maiores companhias de militar privada, elas são americanas. A essência vem dos Estados Unidos. Aí agora teve a ascensão do Grupo Wagner com o conflito da Ucrânia e da Rússia. Mas a essência, as maiores companhias, elas são americanas. Aí você tem a Blackwater, que ainda existe. Se você der um Google, você vai ver Academy. Do jeito que eu tô falando, Academy. Acho que é com Y. Você vai ver que é a Blackwater. A Blackwater, ela é a Academy. Ela ainda faz missões pelo mundo. Ainda é uma empresa de mercenário, de contrato. Essa ideia é Blackwater. Atualmente é contrato. Isso parece ser militar, mas não é. É uma empresa privada de segurança, militar privada, de contrato, prestando serviço autônomo, sem responsabilidade nenhuma de leis do país, entendeu? E aí você tem, cara, tem a Control Risk, tem a Risk Cool, você tem a Academy, que é a antiga Blackwater, você tem cara, tem mais de 20 companhias americanas que eu não me recordo agora, mas tem várias. Nevada, Califórnia, Flórida, são as mais fortes e mais poderosas que fecham o contrato bilionário. E puxando um gancho aqui, Glauber, cada vez mais esse conflito de mercenários, de companhias de empresa privada, eles vão voltar a aumentar. A gente está falando de que a guerra convencional ela vai se modificar, porque a gente vai começar a ter uma parte mais nuclear, uma parte mais tecnológica, etc, mais futuristas, mas ainda vai ter uma grande ascensão aí desses grupos de companhias privadas de segurança, entendeu? E qual é a maior? Cara, a maior hoje do mundo que ganhou ascensão agora é o Grupo Wagner. A última vez que eu falei com um colega, eu tenho um colega que é ex-legionário, voltando ao que eu te falei, um legionário ele não é um mercenário, mas ele pode se tornar um mercenário? Pode, porque esse colega russo, ele é russo mesmo, de Moscou, que é um cara extremamente forte fisicamente, intelectualmente, operacionalmente. Ele saiu da Legião Estrangeira, foi para Moscou e hoje ele chefia uma equipe de mercenários do Grupo Wagner. Entendeu? Não vou falar o nome dele aqui para não expor o colega, entendeu? Então ele se tornou um mercenário. Ele foi legionário e depois ele se tornou um mercenário. Então, com a ascensão do conflito da Ucrânia com a Rússia, o Grupo Wagner ele ganhou muita proporção e um volume muito grande de contrato. A última vez que eu falei com um colega, ele disse que eles tiveram muitas perdas na África, em Moçambique. Teve uma parte de Moçambique ali, cara, que o Grupo Wagner foi quase com um pelotão todo de mercenários mortos. Eles tiveram algumas baixas, tiveram algumas perdas, mas a presença deles na África, parece que Somália, Moçambique, tem outros países que eles estão avançando, está sendo muito grande, porque os americanos deram uma recuada e os russos, no continente africano, eles começaram a aumentar a presença das companhias americanas, das companhias de contrato, né, de mercenários. Entendeu? Então é isso. Naquela ideia, né? O russo ganhando espaço... Geograficamente. Usando o Grupo Wagner. Grupo Wagner. Agora, eu escutei, eu já li também, que tem em torno de 25 mil soldados. O último já relato... falaram em 50 mil e tal, mas acho que é em torno de 25, né? Assim, quando ela começou, eles tinham 10 mil soldados em operações, né? 10 mil mercenários, contratos em operações. Atualmente, o último relato agora, inclusive o colega confirmou, é de 40 mil contratos, 40 mil mercenários prontos para entrar em operação a qualquer momento, em qualquer parte do globo, tá? Isso é atualmente dados atualizados do Grupo Wagner. E aí existem várias companhias de contractor americano que já estão se movimentando nos Estados Unidos, estão se estruturando para começar a expandir também. Cara, tu vai na Venezuela aqui, você tem mercenários na Venezuela, cara. Do Grupo Wagner ou só de outros também? Então, eu não vou saber precisar, mas o que eu ouvi falar é que era o antigo fundador da Blackwater. Ele estava negociando algumas dinâmicas
da nova empresa Academy na Venezuela. Só que a Venezuela é dividida, né? E parece que tem uma ponta do grupo Wagner também na Venezuela. Então é o que eu tô te falando, vai ser o conflito de guerra de mercenários, né? Porque o grupo Wagner, ele se fortaleceu muito, belicamente em proporção geográfica, e os americanos eles não vão ficar para trás, eles vão se fortalecer e eles estão se estruturando para ficar à altura também do grupo Wagner, entendeu? O grupo a Rússia, ela tem um grupo Wagner. Os americanos, os Estados Unidos, no mínimo são 20 companhias gigantes que fazem operações no mundo inteiro de contratos de segurança militar privada, entendeu? Mas voltando na legião estrangeira, né, cara? Essas missões, obrigatoriamente, o legionário ele tem que ir para a missão, não é isso? Dentro da estrutura lá, da divisão, né? Da formação, o cara vai treinar, e no ano ele tem que ir para uma missão. É isso? Explica isso pra gente. Quando você entra, como eu te falei, nesse exato momento existem vários regimentos da Legião Estrangeira em operações, em alguns conflitos pelo mundo aí que a gente nem sabe o que está acontecendo. Quando você entra para a Legião Estrangeira, isso é enraizado no nosso treinamento, que a gente entra para treinar, a gente entra para ir para a missão e a gente vai morrer na missão que eles designarem que a gente tem que morrer. Então não tem como, é humanamente impossível um legionário ir para a Legião Estrangeira, cumprir os 5 anos de contrato e não entrar em conflito, e não entrar em operação, em missão exterior, entendeu? Em missão externa. Geralmente é uma missão para cada ano, porque são várias missões que ocorrem, missão ofensiva, defensiva, missão de manutenção da paz, mas um legionário, normalmente, ele tem que fazer uma missão por ano. Tem legionários que fazem 2 missões. Tem o destacamento tem um grupo de operações especiais, que eles chamam de Le Groupe de Commando de Parachutista, que é do 12e Régiment Étranger de Parachutista, que eles são 30 comandos do 2º REP, que é esse regimento de elite, esse regimento de operações especiais, que essas missões são ligadas diretamente ao presidente francês. Esse grupo, há relatos lá, que a gente não tem muito contato com eles, que eles fazem de 3 a 4 missões por ano. Eles vivem em missão. Então, assim, não tem como um legionário recuar, eu não quero ir para o Afeganistão, não quero ir para o Iraque, não quero ir para a Síria. Não tem como. Ele é treinado e obrigado a ir. Não tem como ele decidir não ir para a missão. Ele é obrigado a executar o que ele vem fazendo na Legião Estrangeira, que é treinar para entrar em guerra, para entrar em missão. Então, naturalmente, não vai ter um cara que nunca foi para uma missão. Não vai ter um legionário virgem, vamos dizer. Cara, tem legionários que nunca foram pra missão, mas geralmente é o cara que desertou. Rápido, em 1 ano, 2 anos o cara desertou. Ou o cara que se machucou, ou o cara que ele ficou. Mesmo o legionário que vai pro administrativo, provavelmente ele vai pra missão e fica no administrativo na missão. Entendeu? Então, assim, fatalmente, 99% de chance de um legionário ser enviado pra missão. Que é a diferença que, por exemplo, eu fiquei 5 anos no fuzileiro. Eu nunca fiz uma missão real pelos fuzileiros. Tu vai pra Legião Estrangeira, tem legionário que não termina nem o recrutamento. O cara chega no regimento de combate, faz a especialização e o cara já vai pra Afeganistão. Teve um brasileiro que ele é até policial rodoviário federal hoje no Rio de Janeiro. Depois eu te passo o nome dele. O nome dele era Jacinto, eu que treinei ele no pelotão, ele chegou na Legião Estrangeira, eu que fui o instrutor dele. E ele se formou, ele já fez Afeganistão, depois ele fez África, parece que depois ele fez Afeganistão de novo. Entendeu? Então, assim, provavelmente, fatalmente, você irá ser enviado para a missão. Será enviado para a missão.